E a Câmara da Itália está reunida exatamente agora para discutir o projeto de lei que limita a cidadania italiana para os descendentes. Eles começaram, segundo o horário de Brasília, às 6 horas da manhã aqui do Brasil. E isso vai dar o que falar, né? Porque precisamos ver se realmente a Câmara, então, agora vai aprovar tudo. Já passou pelo Senado, no Senado foi aprovado, como vocês bem sabem, e agora vem a parte da Câmara também. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que gostaria de apoiar o canal Lenguamare, saiba que é possível se tornar membro e também com conteúdo exclusivo. Essa é a notícia de hoje. A Câmara está reunida, nós vamos saber o que aconteceu ou o que não aconteceu mais aí ao decorrer do dia, porém eu trago para vocês notícias que já estão circulando, né? A Câmara da Itália se reúne nesta terça, dia 20, para discutir o projeto de lei que restringe a concessão da cidadania a descendentes de italianos que nasceram em outros países, como no Brasil. A proposta envolve a análise de um decreto que limitou o direito, que já, enfim, o decreto já está em vigor, como vocês sabem, já passou agora por uma das casas e vamos ver o que acontece na Câmara. A medida em análise foi publicada pelo governo no dia 28 de março, aquela data tremenda, né, que todo mundo acordou ali com essa surpresa, foi no canetaço, não teve discussão nenhuma, né? Os países arrogam para si, né? Democracia, democracia, e no final eles fazem o que eles bem entendem. Dia 28 de março tem força de lei, sendo semelhante a uma medida provisória no Brasil. E é importante que isso aqui precisa andar muito rápido, é por isso que está andando, porque senão perde, né? Perde a validade. Para não perder a validade, o decreto precisa ser aprovado pelo parlamento em um prazo de 60 dias ou até o final de maio, tá? O texto ele já foi aprovado, como bem sabemos, pelo Senado em 15 de maio. Agora a Câmara se reunirá no dia 20 de maio, que é hoje mesmo, né? A partir das 11 horas lá da Itália, horário europeu, e 6 horas de Brasília. Então eles começaram não faz muito tempo para discutir o decreto e emendas propostas pelos senadores. Ainda não há uma data exata para que o texto seja votado. Hoje vai acontecer essa discussão aí. A limitação ela se estende agora para todos que são bisnetos e trisnetos, né? Ou seja, fica válido somente para aquele que é neto de italiano, a cidadania, o reconhecimento da cidadania é somente para aquele que é neto de italiano ou filho de italianos. Todos os outros estão aí limitados por essa força, por essa lei. Diante do decreto, os consulados então suspenderam os agendamentos para pedidos da cidadania. Por enquanto, novas solicitações precisam ser feitas pela Justiça, que é aquilo que eu recomendo para vocês, né? Entre em contato com a Alma Cidadania, porque ainda é possível conseguir o reconhecimento da sua cidadania, mesmo sendo neto ou trisneto, porque depois, quando entra pela lei, então tudo cabe ao juiz. Muitas vezes aí a gente está acompanhando que tem sentenças, praticamente todas que eu ouvi até agora são sentenças favoráveis aos descendentes, porque a lei não retroage. É importante que você já agilize isso, entre em contato antes que, não sei, né, eles façam alguma coisa que iniba ali, que proíba o descendente enfim, entrar pela justiça, não sei, eles podem fazer alguma coisa, tá bom? Então já encaminha a sua cidadania, se você foi limitado pelas outras vias, já encaminha a sua cidadania agora pela via judicial. Fala com a Alma Cidadania, eles vão, claro, certamente te explicar direito como isso funciona, questão de valores, demora, mas já agiliza aí o seu processo, tá? Então, nada muda para quem iniciou o processo antes de 28 de março, não tem nenhuma mudança, continua do mesmo jeito. A expectativa é que o texto seja aprovado pelo parlamento e se torne uma lei efetiva. Isso porque o partido que está no governo, Fratelli d'Italia, tem maioria no Senado e na Câmara. Então, especialistas afirmam que mesmo com a aprovação, a lei deve ser questionada na Suprema Corte da Itália, é isso que eu estou falando com vocês, por possíveis violações à Constituição. As novas regras podem afetar milhares de descendentes de italianos ao redor do mundo, assim como já afetaram, na verdade, no caso de brasileiros, milhares de bisnetos e trisnetos de italianos que buscam a cidadania podem perder
esse direito. Segundo o Consulado da Itália no Rio de Janeiro, o número de reconhecimentos de cidadania italiana no Brasil passou de 14 mil em 2028 para 20 mil em 2023. Bem, nós sabemos que o pedido pelo reconhecimento da cidadania italiana aumentou sim nesses anos aqui, mas não aumentou de graça, mas porque muitos desses políticos populistas que tomaram o reconhecimento da cidadania como um troféu para se promover, para as eleições, para as próximas eleições, despertou muito medo na comunidade de ítalo-brasileiros no exterior. Então isso fez com que bastante pessoas ao decorrer desses anos aqui começassem a se agilizar, porque já estavam prevendo, né, as próprias agências e os descendentes que até então não eram reconhecidos estavam prevendo que era possível que surgisse alguma limitação muito em breve, porque o assunto estava muito em pauta, até matéria de televisão na Itália, isso e aquilo. Então eles mesmos, na verdade, estimularam, né, essa corrida pela cidadania, assim, essa euforia pela cidadania, quando começaram todas essas notícias, porque os cartórios estão reclamando, porque os políticos estão falando em limitação. É óbvio que as pessoas vão correr para tentar fazer o seu processo, agilizar o seu processo o mais rápido possível. Agora, é claro, não adianta muitos políticos, principalmente políticos da Lega Nord, que se dizem favoráveis ao descendente de italianos, ficarem apenas no discurso, porque até agora só foi isso, né? Eles ficaram no discurso. A gente sabe como funciona político, seja esquerda ou direita, na verdade todos eles acabam ficando muito no discurso, mas não fazem nada. A Lega Nord também não adianta agora ficar só reclamando de islamização da Europa, da Itália. Esses dias mesmo uma deputada deles fez, digamos, um escândalo ali nas redes sociais porque estavam ensinando alguma coisa típica do Islã nas escolas. Recentemente isso está acontecendo o tempo inteiro, né? Eu trouxe aqui, muito recente isso, e agora aconteceu de novo alguma coisa, enfim, típica da religião islâmica ali nas escolas. Então eles fazem todo aquele auê, aquele bafafá, mas não adianta, né, você ficar aí choramingando por causa disso, se numa ponta você deixa com que exista essa limitação da cidadania para o descendente, você meio que menospreza, né, os descendentes. A sua população ela é totalmente secularizada, é uma população que, enfim, entre outras coisas, é uma população já envelhecida. A média, se não me engano, é de 45 a 47 anos, dos adultos na Itália, a população adulta, tem poucas crianças, poucos nascimentos, se comparado ao que é o necessário para manter a população. A população tem uma série de outros problemas, como o mundo inteiro, infelizmente, hoje em dia, mas numa população tão pequena, isso tende a se agravar cada vez mais. Uma economia parada, porque é uma economia que não se renova, os jovens caem fora, não tem a atração de cérebros. Podia ter sido feito nesses anos todos um projeto, quem sabe, para isenção de imposto, para atrair empresários, descendentes brasileiros, descendentes de italianos brasileiros que sejam empresários ou pessoas que têm condições e querem ir para a Itália empreender, montar novos projetos, principalmente na área da tecnologia, que é muito carente na Itália, mas nada disso foi feito. Na verdade, sempre essa perspectiva populista, míope, cega, e tanto faz entre esquerda e direita nesse sentido aqui, principalmente na Europa. No Brasil também é mais ou menos igual, mas na Europa me parece que é tudo muito diluído, né? A esquerda é esquerda, a direita é um pouco esquerda também, não tem muito aquela coisa. Parece aquele joguinho que a gente está acostumado a ver no Brasil entre PT, PSDB, e aí quando vê os dois estão governando junto, como acontece hoje, né, entre Lula e Alckmin, é mais ou menos a mesma coisa, não tem um projeto diferente. Todos eles mais ou menos levam para o mesmo caminho. Então, infelizmente, é isso que acontece. Não adianta ficar reclamando agora que existem povos que vêm de outras culturas e estão tomando o que é nosso, porque o que é de vocês já foi perdido há muito tempo. Esse é o problema, né? Então não é isso. A Itália está seguindo o exemplo da Inglaterra, do Reino Unido, que depois do Brexit, o que aconteceu? Os europeus diminuíram em 70%, mais de 70% a entrada de europeus
na Inglaterra principalmente, né? E muitos europeus foram embora de outros países da Europa, e a imigração de outros imigrantes de fora, que eram aqueles que, a priori, quem votou pelo Brexit não queriam, né? Imigrantes do Oriente Médio, América Latina, enfim, de outros lugares que eles não queriam. Essa imigração aumentou exponencialmente, né? Os europeus saíram e essa imigração aumentou bastante, principalmente a imigração que vem do norte da África ou da África em geral, ou Índia principalmente, né? Então não adianta, vocês acabam fazendo coisas erradas, né? E agora eu falo para as pessoas que estão lá, vocês acabam fazendo políticas, escolhas erradas, e aí depois criticam que estão perdendo a identidade, estão perdendo a cultura. Não é suficiente isso, é claro. É óbvio que é preciso sempre ter uma mediação, não também, você tem que ter um controle ali das fronteiras, tem que ter alguma coisa melhor, até mesmo porque não dá para simplesmente ficar colocando todas as pessoas para dentro do seu país. Vai chegar uma hora que não tem um recurso, que o país não tem condições, que como está... Enfim, a gente está vendo, a Itália, por exemplo, é um país que tem sérios problemas aí, até mesmo para arcar com as contas da Previdência, assim como o Brasil está enfrentando isso, a Itália enfrenta, mas é uma crise até mais atenuada, porque é um país que tem mais pessoas idosas, então imaginem o rombo que está aí. Então, a economia pesa bastante, eles não conseguem lidar de uma forma satisfatória, tá? Então a pessoa chega lá no país, muitas vezes daqui a pouco ela não vai ter mais assistência, ela vai ficar jogada por ali, então também não é uma boa assistência, não é uma boa ideia isso, né? A gente precisa tentar modelar o melhor possível. É claro que controle para atender bem a sua população e tentar dar dignidade, pelo menos para as pessoas que realmente precisam, que vão para lá, é muito diferente de fazer aquilo, por exemplo, os Estados Unidos está se propondo a fazer até reality show de imigrantes, né? Se não me engano, eles estavam pensando em fazer um reality show para imigrantes que querem, enfim, a cidadania americana, passarem por um processo, isso for televisionado, bem à moda americana. Bom, isso daqui já vai também, é um desrespeito, né? É um desrespeito com as pessoas, com a história das pessoas, isso não se faz. Seja lá de onde vem, quem é, esse tipo de coisa também está errada, não é assim que se faz, é preciso controle, melhoria nos processos, né, na burocracia, e ver o que realmente dá para fazer é uma coisa. Agora, começar a se utilizar, né, de pessoas que estão precisando, enfim, de ajuda, pessoas que estão fugindo às vezes do seu país, ou realmente estão precisando de ajuda, não estão fugindo, mas estão precisando de ajuda porque estão lá em pobreza no seu país, é muito diferente, né? Olha, eu posso ajudar até certo ponto, esse aqui não posso mais, enfim, a gente precisa ter esse controle. Mas agora, começar a fazer reality show sobre as pessoas, aí já passou um pouco além da conta, né? Se você quer estudar língua vêneta comigo, você é de origem vêneta, aproveita, tem um curso de língua vêneta, as inscrições estão abertas também. Tem o curso de italiano, é só falar comigo, e agora também tem o curso de bergamasco. Você consegue acessar aqui, o bergamasco é uma língua lá da Lombardia, muitos que vieram aqui para o Brasil falavam bergamasco, assim como o vêneto e várias outras línguas, e é claro que também tem o curso de latim. Todos os links estão aqui abaixo. Eu pretendo aumentar, né, digamos, o catálogo aí de curso, principalmente de línguas pela Itália, né, línguas da Itália além do italiano, porque é um patrimônio cultural riquíssimo que a gente não deve menosprezar e deixar isso se perder. Não esquece de me deixar aqui nos comentários o que você acredita que vai sair dessa reunião que está acontecendo agora lá na Câmara para ver, né, para analisar essa restrição da cidadania. Será que realmente isso vai continuar do jeito que está, ou eles tendem a flexibilizar algumas coisas? Me deixa aqui nos comentários e, é claro, eu indico que você assista o último vídeo para saber um pouco mais e para saber direito o que aconteceu lá no Senado, na aprovação da limitação da cidadania no Senado. Pode assistir esse vídeo aqui.